Começamos oficialmente a Stardust Talk, negócios neurodivergentes, a neurodiversidade no empreendedorismo, agora em dezembro de 2023, um assunto super especial, que inclusive foi desenhado pela Cristine, aqui para a gente conversar. Bem, se você ainda não me conhece, eu sou a Sara, fundadora da Stardust, e é um prazer facilitar, recepcionar esse papo incrível que a gente vai ter com a Cristine aqui nesse dia de hoje. Eu queria convidar a Cristine a se apresentar antes da gente partir ali para a rodada de perguntas. Quem tiver dúvida, quem precisar de suporte durante esse evento ao vivo, pode procurar a gente pelo chat. E se você está assistindo isso depois, essa gravação depois, e tiver alguma outra dúvida adicional, a gente vai disponibilizar o nosso e-mail de comunicação para que você possa fazer suas perguntas adicionais e tirar suas dúvidas. Cristine, bem-vinda, fica à vontade para se apresentar, e é muito, muito bom ter você por aqui. É um imenso prazer que não vai dar para descrever em palavras, assim, senão a gente vai precisar de uma outra atividade só para mensurar tudo isso, o quanto está sendo prazeroso. Então, olá, boa tarde, boa noite, eventualmente bom dia para quem for assistir depois, ou se a gente tiver a sorte de alguém entrar e estar bem longe, né? Um pouco mais, dependendo do fuso horário, já vai ser quase bom dia. Então, primeiro quero agradecer, Sara, por mais essa oportunidade de estarmos juntas, por eu ter conhecido a Stardust, e por uma das maiores surpresas e alegrias que eu tive em 2023, que foi ser convidada pela nossa CEO para ser conselheira da Stardust, que é uma empresa, um empreendimento neurodivergente, com grande impacto social. Claro que aqui nós somos extremamente suspeitas para falar, né? Mas a ideia é justamente criando esse senso de comunidade, que foi uma coisa que me marcou desde que eu conheci a Stardust. É nesse espírito que a gente conduz, né? Não é a primeira live que a gente faz juntas, mas que a gente conduz essas conversas, tenta trazer essas discussões e que a gente espera ampliar no futuro. Bom, algumas pessoas já me conhecem, tem pessoas queridas aqui presentes que são ou foram meus colegas de trabalho, de projetos, amigos, amigas do LinkedIn, mais pessoas estão chegando daqui a pouco. Então, para quem não me conhece, eu sou a Cristine Schroeder. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. O meu cabelo, ele é comprido, um pouco para baixo do ombro. Eu estou com meu cabelo preso nesse momento. Estou sem os meus óculos, porque para perto eu não estou precisando deles. Estou usando uma blusa azul cobalto e um colar com esferas todo coloridinho. Estou bem colorida hoje nas cores da neurodiversidade, puxando para o azul da Stardust também. Então, eu sou uma pessoa neurodivergente. Uma das minhas condições é autossabilidade e superdotação, que eu tenho conhecimento desde a minha infância. Me foi explicado o que era. Isso nunca me levou a achar que eu era uma criança melhor que as outras, enfim. Só que eu era diferente, que eu aprendia mais rápido, enfim. E depois, ao longo da minha adolescência para a idade adulta, eu recebi, digamos, outros diagnósticos de condições de saúde mental, que dependendo da literatura da neurodiversidade, eles estariam abarcados também com transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo. E depois de um certo tempo eu comecei a me questionar e estudar sobre o assunto. Eu comecei produzindo sobre a superdotação no trabalho, porque eu sou uma pesquisadora na área de RH, né, há bastante tempo. Mas eu comecei a fazer diversos links e de uma forma muito responsável. Eu diria ter muito cuidado quando eu falo isso. E foi assunto de terapia, inclusive, e até uma conversa informal que a gente estava tendo com a Ana aqui antes de gravar, a questão de não levar um processo de diagnóstico ou de identificação até o final. Sim, eu tive a provocação de coisas que foram identificadas, de que eu estaria dentro do espectro autista também, já era uma suspeita minha, mas até na terapia a gente decidiu
não levar isso até o final. É uma escolha que, para eu justificar isso dentro da comunidade, as pessoas vão dizer, mas como assim? Tu não tá se defendendo, tu não tá, tipo... Não, eu jogo sempre a favor da comunidade. Mas eu, Cristine, eu tive que desenvolver, em quase 45 anos de vida, suporte para muita coisa, onde eu só tive o apoio da minha família e o meu próprio. Então, para mim, eu já consigo lidar com algumas situações, eu aprendi muita coisa, né? Tanto no meio acadêmico quanto laboral e familiar, as relações não são fáceis, a forma como a gente vê o mundo não é fácil de ser compreendida, mas eu sempre tentei me colocar numa posição de buscar um protagonismo. Por quê? De pensar que muito depende, sim, de mim, depende de como eu me enxergo, de como eu busco autoconhecimento, e eu estando hoje numa situação de transição de carreira entre o setor público e empreendedorismo, se eu chegasse hoje na minha instituição, no meu órgão público, depois de 7 anos já estável, e eu aparecesse com laudo de autismo, eu acho que a problemática, a minha vida ia se tornar muito complicada. Então, é por isso, né, que eu assumo a questão no que a gente fala de o direito à autoidentificação, que a gente valoriza dentro da comunidade, mas sempre com muito cuidado quando você vai falar, para não ter aquela coisa que a gente vê eventualmente, assim, nas redes sociais, tal coisa, se tu tem 5 dessas coisas, tu é autista. Se tu tem 5 dessas coisas, tu é TDAH. Então, a nossa ideia é sempre se juntar, né, se reunir à comunidade para a gente usar do nosso espaço, do nosso poder de fala, até de alguns privilégios que a gente tem, de certa forma, para expor, que é legal você ter uma mente que funciona um pouco diferente. Ninguém é melhor que ninguém. Todos estamos dentro da neurodiversidade, que é um grande ecossistema humano, mas alguns de nós somos os neurodivergentes, que são as pessoas ali que elas têm um funcionamento que é diferente da maioria das pessoas, como alguns de nós aqui. Eu sou Top Voice Carreira, na verdade, porque eu comecei falando, foi uma grata surpresa, porque eu comecei falando no LinkedIn sobre neurodiversidade, depois de anos sem mexer no LinkedIn, por algum motivo eu achei que eu tinha que escrever sobre isso, e felizmente muitas pessoas despertaram, então a gente acabou tendo contato de pessoas que se descobriram neurodivergentes. Eu não sou psicóloga, não sou psicopedagoga, mas eu dizia para as pessoas que me procuravam, olha, se tu tens uma desconfiança sobre as tuas condições, a tua forma de funcionar, procura profissionais especializados. E as pessoas iam, procuravam, e depois retornavam dizendo, Cris, graças àquela minha conversa contigo, eu fui atrás da identificação e realmente eu descobri que eu tinha altas habilidades, que eu estava dentro do espectro autista, enfim. Então, de uma forma bem geral, é isso que a gente aborda hoje. Depois, quando eu falar de empreendedorismo, eu vou explicar um pouco mais de coisas que talvez possam ajudar outras pessoas, mas, de forma geral, essa sou eu. Obrigada, Cristine. Adorei sua apresentação, adorei a ponderação também sobre o quesito de processo de diagnóstico, o exemplo que você deu, né? Que diagnóstico, claro, tem sempre o quesito da autoidentificação, que é importante na comunidade, porque a gente sabe que no Brasil e em outros países a saúde mental ainda é muito cara, o processo de diagnóstico ainda é muito longo, não é todo mundo que pode entrar nesse circuito e completá-lo, digamos assim, seja para receber um diagnóstico, seja para não receber no tempo que seria teoricamente esperado. Então, sim, a autoidentificação é algo importante na comunidade, mas se tem que, de fato, procurar pessoas profissionais indicadas para seguir nessa jornada de diagnóstico e não necessariamente fazer testes de rede social, que nem você falou. Se você apresenta esses 6 sintomas, você na Stardust a gente fala muito, né? No quesito dos sintomas de várias neurodivergências, várias pessoas vão apresentar. Por quê? É algo corriqueiro. Então, o que separa ali a neurodivergência do... uma vez em 2008 esqueci as minhas chaves e, meu Deus, etc. e tal. É o prejuízo que se tem no cotidiano, então, e ao longo da vida. Outra coisa que a gente sempre bate na tecla é que se nasce neurodivergente. Então, não é algo que acontece, mas agora, por exemplo, que eu estou mais envolvida num projeto, eu estou super
em situação de estresse, fiquei mais esquecida, então pode ser que eu tenha um TDAH. Sim e não. É bom investigar, mas o situacional ele não gera neurodivergência, gera sintomas ali que pessoas neurodivergentes vão experimentar com muito mais intensidade e de uma forma muito mais frequente no dia a dia. Antes da gente partir para as perguntas, também vou me descrever por áudio. Eu sou Sara Fernandes, mas nas redes conhecida como Sara Ferri, até porque se você balançar uma árvore vai cair 15 Sara Fernandes. Então é o meu nome social, é a forma de me achar na maioria das redes. Eu sou uma mulher de, atualmente, cabelos curtos e mais alisados, mas eu troco de look pelo menos uma vez por ano, então as minhas audiodescrições mudam de tempos em tempos. Sou uma pessoa de pele parda, sobrancelha bem falhada, gente, uma coisa. Olhos mais puxadinhos, a lá capixaba, minha herança capixaba. Tô de batom, eu diria vermelho, um tom de rosa mais forte, vermelho também, as bochechinhas mais vermelhas. Estou de fone de ouvido, ou seja, estou parecendo um palumpa na câmera. E estou com minha blusa favorita, que não aparece aqui, mas é um astronauta também, com uma frase em inglês dizendo preciso de mais espaço, porque é uma frase que me define muito, principalmente quando eu preciso ali voltar para o meu eu de novo, exatamente, o I need more space, que em português seria eu preciso de mais espaço. E o meu hiperfoco é astronomia, então isso explica muito do nome da Stardust e também dessa blusinha favorita. Feito isso, todas as apresentações feitas, a gente vai partir para a primeira pergunta, que é: como você enxerga a relação entre neurodivergência e competências empreendedoras? Na sua opinião, existem aspectos específicos de características neurodivergentes que podem ser vantajosas ou desafiadoras no contexto empreendedor, dado o que você tem de experiência, tanto acadêmica quanto de vida? Bem, primeiro, Sara, vou começar justamente pela frase da tua camiseta. I need more space, ou seja, eu preciso de mais espaço. Eu penso que ela tem tudo a ver com esse tema que a gente está trazendo para discutir com a comunidade hoje. Porque a gente está falando em negócios neurodivergentes. Negócios que eles almejam ter uma mentalidade que é diferente da maioria. Por que eu estou dizendo isso? Tanto na literatura corporativa, quanto acadêmica, quando se fala em competências empreendedoras, habilidades empreendedoras, tem também toda a questão das competências do ecossistema, por exemplo, mas é uma outra discussão. Mas quando a gente está falando de pessoas, principalmente a partir do RH, a gente tem uma certa predominância de literatura que, inclusive, ela não vem nem da nossa realidade brasileira, local, do sul global, que a gente chama, e onde a gente vai ver que há uma valorização de determinados traços inatos e comuns, onde muita coisa que se produz ainda vai girar em torno do empreendedor, que é extremamente extrovertido. Quando falo empreendedor, tá, pessoal, estou falando em todos os gêneros aqui, enfim, empreendedora, não binária, enfim. Mas o que acontece? Se fala muito de um certo perfil que seria, segundo a literatura, ou o que se conhece, né, um perfil mais afeito, assim, mais favorável, tanto para liderar pessoas quanto para conduzir projetos e para gerar empreendimentos e gerar negócios, digamos assim. Então, muitas vezes, aí falando um pouco de onde que vem a minha fala também, por vir da academia, por ter esse perfil mais introvertido, por ter esse perfil mais de preferir escrever do que falar, eu, por mais de 40 anos, eu tive muita dúvida. Embora lá na minha infância, resgatando das inúmeras coisas que eu costumava brincar, né, tanto que foi bem difícil escolher uma única carreira, porque ao mesmo tempo que a gente tem os hiperfocos em determinados momentos, a ponto de
esquecer do mundo, esquecer de tomar água, esquecer de ir no banheiro, enfim, esquecer de se alimentar, a gente se interessa por muita coisa. E isso é comum, inclusive, tanto entre as altas habilidades e o TDAH, por exemplo, né? Então, o hiperfoco, ele fica transitando ali no meio, tanto que muitas vezes, até já comentando, uma coisa importante para a gente ressaltar é que a própria questão, principalmente dessas 3 neurodivergências, o autismo, que eu não chamo de transtorno do espectro autista, eu chamo de autismo mesmo, o déficit de atenção e hiperatividade, porque eu também não vou usar a palavra transtorno, embora a gente saiba que as condições, elas acarretem prejuízos, elas trouxeram em algum momento prejuízos para a gente, inclusive, e as altas habilidades de superdotação, elas têm zonas cinzentas ali que elas são muito próximas. Então, a questão dos vários interesses e depois os interesses convergindo por hiperfoco, isso acontece bastante. Voltando dessa questão, o que eu estava dizendo é justamente o seguinte: o perfil de empreendedor que normalmente aparece na literatura, no material corporativo, nos estudos de liderança, né, embora a gente tenha várias teorias sobre liderança, o pessoal acaba escorregando lá dos traços inatos, lá atrás, e fica procurando um super-homem, uma super-mulher, um super-ser humano para ser o líder, porque ele tem que ter todas aquelas características, ele tem que ser perfeito, lindo, maravilhoso. Então, a gente acaba, né, entrando mais fundo na tua pergunta, a gente acaba vendo que essa relação entre neurodivergências e competências empreendedoras, ela ainda é muito sufocada e depende, inclusive, de uma quebra de paradigmas cultural, né, que demandaria da gente conseguir também gerar mais estudos para mostrar, olha, em determinados contextos, talvez esse perfil de liderança, esse perfil de empreendedor para esse tipo de negócio, ele não precisa ser necessariamente um perfil mental mais típico, digamos assim. Que não é nenhum problema a pessoa ser extrovertida, ou ela ter muita facilidade para fazer networking, ou ela preferir mais falar, né, do que escrever, ou preferir mais estar na posição de comando do que dialogar, enfim. Mas não é todo negócio, não é todo empreendimento que vai se beneficiar desse tipo de perfil, e é essa lacuna que a gente tem que começar a explicar. Então, sim, existe uma potência muito grande que ela fica escondida nos receios que a gente tem, e como eu dizia, por ser neurodivergente, por nunca ter procurado cargos de liderança em empresas, por ter feito uma escolha de ter ficado na academia, na verdade, eu saí de um lugar da dor e da crise existencial para eu entender que eu precisava empreender. Que é uma coisa que normalmente a gente não fala, né? Não é tanto empreendedorismo por necessidade ali financeira, enfim, mas é a questão do propósito, o que eu estou fazendo no mundo, eu não estou mais cabendo aqui, e o que eu faço, eu vou servir mais pessoas e vou ficar mais feliz se eu fizer isso que eu estou fazendo e fizer mais alguma coisa também. O que para mim está sendo extremamente complicado, porque eu ainda estou transitando entre mundos, então isso vai requerer toda uma organização legal, jurídica, pessoal, enfim, que eu vou ter que administrar. Mas é um preço que eu escolhi pagar. Então, existe sim um potencial, mas é que a gente, por uma questão cultural, né, do que socialmente se reconhece como características de empreendedorismo, de liderança, e também por medos nossos os mecanismos de autossabotagem, da falta de confiança, o perfil mais introspectivo, ele é muito negligenciado, mas tu consegues, por exemplo, empreender num negócio que é extremamente analítico. Talvez aquela pessoa mais, assim, comunicativa, ou do networking, enfim, ela vai se dar melhor num tipo de negócio. E talvez aquela pessoa com o perfil mais analítico, mais introspectivo, mais atenção aos detalhes, aquela pessoa que fica prevendo até as vírgulas daquilo que pode dar errado, essa pessoa não serve só para ser analista, ela pode servir para ela empreender, sim. Porque ela pode, inclusive, gerar uma demanda de uma coisa que não existe. Então, são algumas coisas já para a gente começar a pensar, né? Aspectos vantajosos ou desafiadores, sim. O desafio tem bastante no sentido de que, por exemplo, tá? Tem situações que aconteceram comigo. Para a gente circular num contexto corporativo, se tu vai empreender num negócio que é B2B, por exemplo, que é empresa com empresa, tu tem que desenvolver mais do que empresa, pessoa física, tu tem que desenvolver habilidade de networking, sem parecer interesseira,
sendo que tu tem um contexto onde tudo que tu quer, ou tudo que tu fez a vida inteira foi ficar na tua quietinha. Quando te chamavam para o trabalho em grupo, tu ia, tu tomava frente. Eu lembro de várias situações ao longo da minha vida, inclusive escola, grupo de jovens, onde eu assumi posições de liderança. Eu consigo me lembrar disso. Mas eu nunca tive aquele perfil assim, ó, de... Eu sou conciliadora, de querer ver todo mundo bem, mas eu não sou agregadora, eu não sou a pessoa que organiza a festinha, eu não sou a pessoa, assim, que vai atrás das pessoas para pedir alguma coisa, porque a gente tem também as nossas vulnerabilidades. Uma das minhas, eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda, para qualquer coisa que seja. Então, se eu tô com algum problema, às vezes meus amigos podem ficar tempo sem falar comigo, eu me fecho totalmente. Só que isso, às vezes, é muito ruim. E quando eu comecei nesse movimento de pensar em empreender, eu também tive que trabalhar isso. Eu fiz formação para conselheira de empresas, eu conheci, digamos, conselheiros, CEOs do Brasil inteiro, de chegar, ter que olhar nos olhos da pessoa, conversar, olhar para o crachá para lembrar o nome, enfim, de ter que ficar num evento, por exemplo, conversando com as pessoas, que foi muito legal, mas outro dia eu fiquei de cama o dia inteiro. Se eu viajo para São Paulo, por exemplo, eu estou aqui no Sul, tá? Tudo tem que ser muito bem organizado, porque eu tenho que ir um dia antes e voltar um dia depois. E o dia que eu chego em Porto Alegre, eu fico de cama. Eu não consigo. Se eu tiver atendimentos remotos, por exemplo, eu não vou concentrar 3, 4 atendimentos no mesmo dia, porque senão de noite eu fico sem conseguir raciocinar e sem conseguir falar. Eu não consigo dar nem boa noite para o meu marido, eu não consigo falar nada, eu não consigo fazer nada. Então, tem a questão do desafio assim, ó. O que eu tenho de potência, né? O primeiro desafio, acho que parece uma coisa, papo de coaching, enfim, mas é o autoconhecimento. É saber até onde que eu posso ir e saber o que eu tenho que desenvolver melhor. Ah, eu tenho que desenvolver networking. Ok, esse ano de 2023 eu fiz várias coisas que elas me colocaram numa situação de enfrentamento do networking. Eu não fugi. Não quer dizer assim, ó, eu também não conseguia ficar, por exemplo, olhando para as pessoas o tempo inteiro. Até porque se eu fico conversando com uma pessoa há muito tempo e até na tela, eu fico muito cansada. Então, por exemplo, essa live hoje está sendo maravilhosa. Hoje de noite eu não vou fazer mais nada. Então, acho que o desafio é, primeiro, identificar o autoconhecimento, né, com busca de profissionais, de mentores de carreira que realmente saibam o que estou falando, porque na nossa área, inclusive, desculpem, tem muita groselha, tem muita gente que com todo respeito, está ali com 20 anos e está querendo mentorar a carreira de alguém. Há 20 anos eu estava comendo arroz e feijão ainda e fazendo 150 quilômetros por dia para trabalhar num banco, que até hoje eu não sei como é que eu aguentei. Então, assim, ó, autoconhecimento. Porque aí entra a questão, inclusive, da pessoa descobrir sobre a neurodivergência. Tem muitos que acabam se descobrindo nesse espaço aí. Então, acho que tem bastante desafio, mas a potência da atenção aos detalhes, do hiperfoco, essa multiplicidade de interesse que ela dá uma criatividade. E se tu vai, por exemplo, para uma vaga CLT comum, às vezes o pessoal, na academia eu passei por isso, tá? Aquela coisa que às vezes tu não quer tomar parte, tu não quer ouvir, mas de colega contar para colega que contou para mim que fulano me achava falta, que eu estava borboleteando, pesquisando diferentes coisas ao mesmo tempo. Eu simplesmente não absorvi aquilo e pensei, essa sou eu. Eu não quero algo que eu vá ter que fazer ponto ou que eu vá ter que casar com um tema para o resto da minha vida. Mas foi uma escolha minha. Não sei se eu te respondi, mas é que a pergunta empolga e a gente vai puxando. Eu te disse que é para ser um bate-papo. Bem, além de responder, eu adicionei uma nova palavra no meu dicionário, que é borboleteando. Eu adorei. Exato. Que é algo que, assim, já é muito significativo até pelo próprio processo de transformação da borboleta e também desse movimento, né, de ficar ali entre as flores, as plantinhas e tal. Acho que eu vou adotar o borboleteando para mim. Concordo muito com várias coisas que você disse. Para mim, a minha carreira... Não sei se a minha pele reflete, mas eu tenho só 29 aninhos, falta um mês praticamente, pouco mais de um mês para chegar nos 30. Todo mundo já fala que é quase 30, ninguém fala que é 29. E eu comecei a minha carreira empreendedora aos 21, muito, muito cedo mesmo, justamente eu acabei fazendo administração
Enfim, como boa TDAH, eu não fiz só administração, tá, gente? Eu fiz um período de agronomia, depois eu passei pela engenharia química, aí depois eu fui para administração e, concomitantemente, eu fui para administração pública e para tecnologia. Então, assim, bem aquela coisa, assim, bem TDAH em sua essência nesse sentido. E comecei a empreender aos 21 justamente porque eu também sentia essa inquietação de não querer casar, né, não querer abraçar um tema só. Eu sempre tive múltiplos hiperfocos e sempre consegui conectar esses hiperfocos, né, atuar quase como uma tradutora entre, exemplo, pessoas da área de educação física com pessoas da área de tecnologia e assim vai. Em termos de dados, a gente, a nível Brasil e a nível mundo, ainda não tem tantos dados consolidados sobre essa relação neurodivergência e empreendedorismo, mas os dados que já existem mostram uma forte correlação entre várias características empreendedoras e várias características de diferentes neurodivergências. Então, as 3 categorias que a gente mais tem dados, né, é que pessoas autistas, pessoas TDAHs e pessoas disléxicas têm uma propensão maior ao empreendedorismo e a performar bem na área empreendedora, justamente por conta das características desenvolvidas com a neurodivergência. Como a Cris falou também, é muito importante o autoconhecimento. Quais são as suas características que são benéficas para o seu empreendimento, porque você quer fazer, quais são mais desafiadoras e como você vai lidar com essas desafiadoras. Exemplo, 2 características desafiadoras para mim, que às vezes são vantajosas, mas em média são desafiadoras. O TDAH, para mim, eu estou numa jornada agora, entrei numa jornada de descobrir também se eu tenho autismo de nível de suporte 1, mas isso é outra história, talvez para uma outra live. Muita ansiedade, sou uma pessoa extremamente ansiosa, apesar de não transparecer, e muito ligada a processos. Então, antes de fazer alguma coisa, muito provavelmente eu vou pensar ali em como é todo o processo antes, talvez, de efetivamente fazer. E uma terceira característica que eu lembrei é o perfeccionismo. Então, eu estou adotando a filosofia do é melhor feito do que perfeito, senão não sai. E isso é um pouquinho mais comum em pessoas neurodivergentes, de ou é 8 ou é 80, né? Ou é muito bem feito, ou é não feito, mas há um caminho do meio. Então, o autoconhecimento ele vai ajudar também a você aliar as suas características ao que você está querendo empreender. E o último ponto, só antes da gente passar da próxima pergunta, até para ser respeitoso com o tempo e com a atenção de vocês, é que empreender não é só ser CEO, tá? Conheço várias pessoas que começaram a empreender, num primeiro momento tiveram que se posicionar ali como fundadoras, às vezes até CEO, presidente, mas acharam pares que eram complementares às características que tinham e preferiram ficar em outras posições. CTO, que ali está ligado à tecnologia, CFO, que está ligado à finanças, geralmente a pessoa fica muito mais perto ali do hiperfoco e das forças que ela tem. E outra coisa, começar a empreender também é muito um quesito de comunidade. Então, se você está assistindo, vai assistir, está ainda em dúvida se começa a empreender ou não, começa a se envolver com a comunidade da Stardust também, né? Fica aí o convite, mas com a comunidade empreendedora, tanto a local quanto a de outras regiões que você pudesse envolver, porque essa construção conjunta vai trazer muito aprendizado e muitas forças do que fazer sozinho. Então, posto isso, e incluído borboleteando no meu dicionário, a gente vai passar para a próxima pergunta, nossa rodada 2, que é, na sua opinião, quais são os principais estigmas associados à neurodivergência no ambiente empresarial? Você deu um spoiler na outra pergunta. E, complementarmente, como esses estigmas, ao seu ver, podem impactar o desenvolvimento e a expressão das competências empreendedoras das pessoas neurodivergentes. Aproveitando ainda, fazendo uma parte, né, a partir do gancho da tua resposta anterior, né, o perfeccionismo, sim, ele é uma dor, que o pessoal
usa como piada, enfim, qual é o seu principal defeito? Para mencionar numa entrevista de emprego, eu sou perfeccionista, enfim. O perfeccionismo, ele é muito inerente, sim, às condições neurodivergentes e ele nos causa dor no momento em que, se a gente não tem, devido ao autocuidado, mas principalmente uma terapia ou uma mentoria que nos ajude nisso, ele pode, inclusive, travar uma iniciativa empreendedora, porque a gente vai se olhar e se achar uma impostora, achar que nunca tá bom bastante, e sim, um spoiler, né? Todos os dias, quando eu acordo, eu me acho meio impostora. Então, eu negocio com essa impostora e digo, não, mas espera aí, né? Você tem bagagem, você tem experiência, você tem quase 45 anos de vida, você não só passou pelo mundo, você aprendeu coisas, você ensinou pessoas, você viu o que dava certo, o que dava errado, você ainda está aprendendo com pessoas que estão noutra jornada. Então, por isso também, para mim, foi muito legal me conectar contigo, com a Stardust, enfim, com pessoas da comunidade neurodivergente, porque tu vai vendo outras formas das pessoas verem o mundo. No próprio cohort que eu faço parte, né, do EAS by OpenTal, que é um cohort de executivos de Talent as a Service, ou seja, a ideia é a gente não se prender a uma empresa, mas oferecer o talento para uma empresa que precisa da gente. Então, de certa forma, mesmo que eu não tenha, por exemplo, a minha startup, a minha ideia é estar a serviço no nível de RH estratégico, que é onde eu pesquisei, né? Então, que eu estava dizendo, que às vezes a gente se perde aqui na empolgação, que sim, tem essas dores, mas ao mesmo tempo o perfeccionismo ele é uma potência, por quê? Porque tu não vai entregar uma coisa que tu considere que está abaixo do teu nível de exigência, o que tu tem que fazer uma negociação ali contigo mesma é de tu não deixar aquilo te travar e sempre lembrar, né, dessa máxima aí, o feito ainda é melhor que o perfeito. Então, quando eu vejo que eu estou começando como diz meu marido, me aranhar muito, ficar me enrolando, enfim, não, mas espera aí, eu tenho um prazo, eu tenho um foco, tem pessoas esperando por mim, eu tenho que fazer. Se vai ficar perfeito ou não, eu vejo depois. E mesmo assim, costuma dar certo, porque a gente tem um nível de exigência que ele é alto, né? A gente fica, às vezes, num sofrimento, faz uma prova, faz um processo seletivo, alguma coisa, será que deu certo, será que não deu certo? Aí, desde criança, isso, eu achava que a gente tinha sido um horror, e geralmente me surpreendia positivamente. Mas também já aconteceu o contrário. Mas por quê? Às vezes, a gente também não é obrigado a se encaixar em todo tipo de negócio, em todo tipo de proposta, e, inclusive, uma coisa que eu estou aprendendo ainda sobre a jornada empreendedora, a gente pode demitir clientes, a gente não é obrigado a aceitar todo tipo de cliente, né? Porque se a gente tem uma proposta de valor muito clara daquilo que a gente quer fazer, se a pessoa não está na mesma sintonia, talvez ela não seja o cliente certo para ti. E isso vale para qualquer negócio, porque quando a gente fala aqui na live de negócios neurodivergentes, por exemplo, hoje eu, a Sara, outras pessoas na rede, a gente atua, por exemplo, com diversidade e inclusão, tá? Não quer dizer também que pessoas neurodivergentes tenham que falar só de neurodivergência. Não. O que eu fiz? O meu reposicionamento de marca hoje, embora eu fale de neurodiversidade, foi o tema que me tornou conhecido no LinkedIn, o meu reposicionamento ele foi para RH e para ciência, porque eu fiquei 20 anos olhando o RH de cima. Estratégico. Mas tu nunca pisou numa empresa antes, tu não precisa, né, digamos assim, ter passado por todo o operacional, o tático para conhecer o estratégico. Tu tem que saber como a coisa funciona, saber qual é a lógica, né? Então, eu fui juntando e começando a valorizar essas experiências, porque, inclusive, foi uma mentora, conselheira, que também se chama Sara, eu já mencionei ela num outro texto, a Sara Veloso. Ela disse assim, não te coloca para baixo achando que tu sabe menos, porque tu veio de uma jornada diferente. Da mesma coisa que a gente pode ter gente na nossa comunidade que está morrendo de medo de começar uma coisa nova. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser irresponsável, ou que a gente, assim, eu não estou conseguindo o emprego CLT como eu queria, então eu vou... A necessidade, assim, ó, ela é uma coisa muito perigosa. Ao mesmo tempo que ela pode te dar um impulso, ela pode te colocar numa enrascada. Então, muito estudo, planejamento, pesquisa de campo, então todo aquele olhar analítico que a gente costuma ter, é aí que ele vai mostrar todo o potencial dele.
porque eu não estaria hoje nessa live falando isso, depois de muito tempo pensando sobre essa ideia, se eu não tivesse certeza do que eu quero fazer. Não foi uma coisa assim, eu acordei, não, eu vou empreender porque não estou satisfeito com a academia, porque eu quero ter outra contribuição no mundo. Tá, mas isso foi pensado. Na verdade, isso está sendo ainda orquestrado, está sendo... Tudo é muito planejado, né? Então, se a gente for pensar, seja para empreender, talvez nem todo mundo no primeiro momento vai ter o seu negócio, mas ou vai se associar a alguém, ou vai trabalhar como um as a service para alguém, ou até mesmo numa posição CLT, vai ter oportunidade de empreendedorismo, onde vai ter uma autonomia, uma tomada de decisão. Então, essa questão, assim, da agilidade, da proatividade, tem vezes que isso nos coloca em alguns problemas. Por exemplo, eu sou muito paciente com os meus alunos para explicar as coisas, para corrigir, mas se vocês me perguntassem se eu prefiro trabalhar sozinha, eu ia dizer que sim. Em reuniões, por exemplo, uma coisa que eu não tenho paciência, eu fico ali me regulando, mexendo em alguma coisa, brincando com a mão, eventualmente eu ligo a câmera, desligo a câmera, porque quando as coisas começam a se enrolar muito, as pessoas ficam discutindo coisas que não tem nada a ver. Sim, o meu brinquedo não tá aqui, mas eu tenho um parecido. É muito irritante, e daí tu perde energia, assim, eu me canso muito com isso, eu sou muito de pegar, não impulsiva, mas assim, eu penso muito e eu resolvo muito. Só que daí, qual é a minha zona de sombra? Eu tenho dificuldade para delegar, eu muitas vezes, eu não peço opinião dos outros, não é que eu sou autoritária, eu tenho um lugar de escuta ali por conta da empatia, que a minha empatia é alta, mas se tu me preferir, me der uma opção, eu vou fazer tudo sozinha do começo ao fim. Tu vai me dar uma coisa para eu fazer e eu vou fazer. Só que, por exemplo, assim, quando tu trabalha com o Science HR, que é o que eu estou fazendo agora, que é o RH científico dentro de uma empresa, eu vou ter que conversar com o CRO, eu vou ter que conversar ali com as pessoas da camada tática, mas uma coisa que eu coloco para os meus clientes que estão aparecendo é o seguinte: eu não sou a pessoa que vai estar em tudo quanto é reunião. O meu trabalho é extremamente analítico, eu vou pegar o RH de vocês, vou olhar do começo ao fim. Se eu precisar das pessoas, eu vou entrar em contato com elas. Mas aí tem uma outra coisa, né? Nem sempre, como eu disse, a gente pode demitir os clientes também. Porque essa é a minha forma neurodivergente de trabalhar. E esse é o tipo de negócio que dá certo para mim. Então, pode ser que para outras pessoas não funcione, né? Então, tem muito desafio, mas a gente tem coisas que, claro, cada pessoa neurodivergente é uma, mas que tem muito valor, que é o hiperfoco, a questão da orientação a detalhes, né? Se isso não serve para uma jornada empreendedora, eu não sei o que serve. Né? O fato de tu ter um perfeccionismo, desde que ele não te trave, ele não é uma coisa ruim. Eu não concordo em fazer uma coisa abaixo da média. Eu prefiro não fazer. Né? Então, são estilos, são preferências, né? E que a gente também tem que escolher quais são as batalhas que a gente quer lutar. Essa foi uma coisa que eu aprendi muito em 2023, inclusive. Não dá para abraçar tudo, não dá para pegar tudo. Eu sofria, me angustiava, tem coisas que eu vejo, eu fico muito triste, eu não consigo resolver, enfim, só que até na terapia eu fui criando uma distância. Por exemplo, quando eu comecei a RH neurodivergente, né, que era o projeto para divulgar as pessoas neurodivergentes como oportunidades, a gente preparava uma copy toda bonitinha ali para elas, não enfeitando, mas valorizando as habilidades. Eu fui fazendo vários posts, chegou um ponto assim que eu não tinha mais como dar conta, também não era o momento de eu chamar uma parceria, porque eu estava tentando resolver outras questões profissionais, enfim, só que eu ficava muito sentida, eu pensava, poxa, tem pessoas aqui que além delas não terem informação, elas já foram estigmatizadas, elas tentaram por vaga PCD, elas não conseguiram, elas tentam por vaga, digamos, comum, elas não... Aí, o que eu pensei? Eu retrocedi, eu estou com o projeto congelado, e eu pensei, se eu quero realmente ajudar essas pessoas, eu tenho que, antes de escalar, eu tenho que tentar fazer uma coisa maior. Eu tenho que entrar no corporativo. Se eu não vender para o RH, não vai adiantar. Então, foi essa decisão que eu tomei. Então, por isso que a gente acaba fazendo a leitura ali do ambiente, né?
e das pessoas, para ver onde é que as nossas habilidades vão ser melhor colocadas. Exato, muito, muito boa sua fala e todos os exemplos que você trouxe, né? E falando ainda de estigma em neurodivergência, na minha opinião, né, a gente só vai conseguir acabar, abre aspas, aqui com esses estigmas com educação. Então, é por isso que a gente também promove essas conversas com pessoas neurodivergentes, também em grupos mistos, né, pessoas neurotípicas, mas aqui na Stardust a gente tem uma leitura de que a gente combate esses estigmas justamente com educação, claro, para as pessoas que estão com as mentes abertas para aprender. Não é todo mundo, infelizmente, que vai absorver o conhecimento, que vai praticar, que vai adotar isso para a vida. Estava conversando aqui no chat, né? A Keila estava falando que não tem nenhuma não tem nenhuma neurodivergência, mas é o que eu estava falando aqui, seja neurodivergente, seja neurotípico, enfim, a gente pode aprender com certos hacks, né, certos truques, gambiarras, como a gente fala aqui no Brasil, que a gente, enquanto neurodivergente, usa para ter uma qualidade de vida e para complementar o próprio autoconhecimento. E antes de partir para a terceira e última pergunta, para a gente, infelizmente, encerrar o nosso papo, que por mim aqui passaria parte da noite, mas aí, como você, Cris, eu estou aqui super empolgada, estou aqui com meu fidget toy também, e adoro conversar, mas depois, quando eu chegar em casa, eu acho que passar umas 12 horas de ressaca social, pelo menos, assim, silêncio, no escuro, à luz baixa, justamente para descansar um pouco a mente. Principalmente para gente que é neurodivergente, lembrar de uma coisa, ainda mais agora que a gente está num momento de inteligência artificial, generativa. Inteligência artificial já tinha, virou hype de novo, justamente por conta da generativa, mas inteligência artificial e as suas aplicações já existem aí há um bom tempo. Uma coisa a gente tem muito forte também, que a gente não pode abandonar, apesar do masking, né, o mascaramento ser algo que é muito comum na gente. Pessoas neurodivergentes, em média, óbvio, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, mas pessoas neurodivergentes, em média, têm muita autenticidade. Então, a gente tem que aproveitar justamente essa autenticidade para se destacar, não só falando de mercado, não só falando numa lógica capitalista ou numa lógica só de emprego, empreendedorismo. Aceitem e utilizem a autenticidade de vocês para se destacar nas relações humanas e aproveitem o autoconhecimento para, de fato, se aceitar. Olha, eu sou assim, 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 os meus limites são esses, esse e esse, e eu não vou passar do meu limite por conta de uma outra relação, seja pessoal, seja profissional. Outra coisa também é reforçar isso. Por mais que a gente esteja falando de características neurodivergentes de uma forma generalizada, a gente não pode esquecer que pessoas, indivíduos, são únicas, são singulares. Então, por mesmo que a gente cite aqui, poxa, características de pessoas TDAHs, que podem ser mais criativas, que podem ter um humor mais apurado, que podem conectar ali vários pontos diferentes, justamente porque tem hiperfocos diferentes. Poxa, pessoas autistas que podem ter uma facilidade maior com processos, com detalhes, com uma visão mais analítica. Poxa, pessoas disléxicas podem ter uma facilidade mais com números, com raciocínio lógico-matemático. Pessoas com superdotação, altas habilidades podem ter interesses, hiperfocos e talentos muito específicos. A gente não pode esquecer que pessoas têm contextos diferentes, têm vivências diferentes, e são pessoas singulares, também apesar da sua neurodivergência. A neurodivergência acaba se atrelando muito ali à identidade, pelo menos é essa a minha visão, o meu entendimento de neurodivergência. Não existe a Sara que existe hoje sem ser a Sara TDAH e quem sabe um autismo, mas vamos ficar só no TDAH, que é o que tem já documentado. Então, para mim, é também uma identidade, tanto que eu já me apresento assim há muito tempo, mas a gente não pode esquecer isso. E outra coisa que eu li no LinkedIn hoje, achei muito interessante.
A gente não pode achar que só porque a gente conhece uma pessoa neurodivergente ou uma pessoa com deficiência que a gente conhece toda a comunidade. A comunidade, ela tem espectros de tudo, de vivência, de contexto, de educação, etc. e tal. Então, a gente tem que, de fato, imergir, conhecer a comunidade. Conhecer uma pessoa não é conhecer o todo, e é por isso até que a gente gosta e convida a comunidade, vocês também, vão receber um link para fazer parte da comunidade, caso queiram, porque a gente recorrentemente convida a comunidade para ter lugar de fala, justamente para mostrar toda essa diversidade que tem na Stardust. Diversidade de tudo, gente. Tudo que vocês podem imaginar, vocês vão ver ali no formulário também, na hora do cadastro, que assim, vai ser praticamente o questionário do IBGE, mas é pelo bem. É para a gente justamente poder... Nós respeitamos a LGPD. Respeitamos a LGPD, assim, a parte de compliance e governança já desde o primeiro dia, mas vocês vão ver que é um questionário, praticamente um questionário ali do IBGE. Mas é justamente para a gente entender a pluralidade que a gente tem na comunidade e oferecer também as acessibilidades que, principalmente as que forem possíveis, né, para pessoas em sua mais ampla diversidade. E agora a última pergunta de 1 milhão, né? Aproveitando aí que a gente tá na semana do Quem Quer Ser um Milionário, né? Que premiou e tal, torci bastante, estava no carro, na hora eu estava no Uber, né? Eu estava respondendo junto, exato. Adoro esses programas de questionário, do tipo Show do Milhão e coisas nesse sentido. Eu fico um pouco aflita porque isso me traz um revival, mas enfim, eu torço por quem tá lá. Sim, eu também fico respondendo junto, é esse. Como se a pessoa, né, fosse, enfim, eu vi lá e sabe-se onde. E terceira pergunta, a gente falou de empreendedorismo, falou um pouquinho de características que influenciam até a nossa maneira de interagir com times e de liderar também, caso a gente esteja em posições de liderança. E a última pergunta é, em termos de liderança e tomada de decisões, como a neurodivergência pode influenciar positivamente o desempenho empreendedor? E se você tem algum exemplo que você tenha vivido ou visto, que você gostaria de compartilhar aqui com quem está nos vendo e em breve nos ouvindo também em podcast, porque isso vai virar episódio muito em breve. Fica aí o spoiler, hein? Só quem está aqui está recebendo. E também, depois que virar só áudio, a gente vai se esforçar ao máximo para fazer uma audiodescrição dessa conversa aqui, para que todo mundo, ou a maioria da comunidade, possa acessar. Então, já te respondendo, fazendo um gancho bem breve, assim, com os comentários que o pessoal fez no chat, a gente agradece muito, né, de uma forma bem pertinente, sim, algumas coisas que foram alertadas, né, infelizmente a neurodiversidade, e eu falo isso também, é um pouco estranho falar, porque a gente trabalha frente de questões que envolvem a neurodiversidade, mas ela está virando um negócio em mãos erradas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a neurodiversidade de palco da rede social, como acontece com outros tipos de empreendimento, enfim, é uma pena, porque a gente não pode esquecer de por que a gente faz isso. E, infelizmente, tem condições que elas estão ficando muito banalizadas, e essa banalização acaba prejudicando as pessoas que realmente precisam de suporte. Então, é um ponto bem importante, que até a Marisa, alguns colocaram nos comentários, que a gente tem que tomar cuidado. Né? Bem feliz também com a participação da Keila, uma pessoa muito querida que eu conheci no LinkedIn, né, também, falando sobre algumas coisas que ela se identifica, e sim, muitas vezes o que a gente quer é trabalhar em paz, e sobre a questão da liderança, inclusive, é possível, embora a gente pareça que não tenha muito espaço ainda para mostrar isso, e sim, a gente precisa de mais estudos, e quando eu falo que a gente precisa de mais estudos, não é que a gente não queira, mas a própria subnotificação, por exemplo, de pessoas neurodivergentes, ela impede que os dados sejam confiáveis. Esse é um primeiro desafio que a gente tem. Por que na academia a gente tem poucos artigos? Também o timing da academia é diferente, mas esse é assunto para uma outra conversa. Então, de uma forma geral, a gente tem que começar a enxergar a liderança inclusiva por padrão.
que é uma liderança neuroinclusiva por padrão? Ela é inclusiva para todas as pessoas. Inclusive para o Rafa, meu amigo querido, que é deficiente físico, que está aqui com a gente, ele comentou, desde que ele adquiriu a deficiência em 2010, e sim, a gente acompanhou um pouco da jornada do Rafa, a empresa, qualquer coletivo, e falando também em liderança, ele tende a rechaçar ou excluir quem é diferente. Seja uma diferença que ele vê no primeiro momento como positiva ou negativa, ou uma diferença que ele nem sabe como definir, aquilo que é diferente é escanteado, é colocado para ser analisado depois. Isso dá muito trabalho. Eu não vou incluir pessoas autistas aqui porque dá muito trabalho. Eu não vou fazer adaptações aqui para incluir uma pessoa cadeirante porque dá muito trabalho. Ou seja, tudo dá muito trabalho, mas lidar com o ser humano, em todas as suas múltiplas diferenças, dá trabalho. Então, o que seria, que pode parecer uma coisa utópica, mas que a gente tem que fazer um trabalho de cultura nesse sentido? Para questão de quebrar os vieses, que a gente mesmo dentro da comunidade acaba tendo sem querer, e várias pessoas têm, e pensar na liderança cada vez mais empática. Por quê? A empatia é um termo que ele está muito banalizado, né? E tanto na neurodivergência a gente tem ou mais acentuada a empatia emocional, ou a empatia cognitiva, ou até as duas. Eu sofro muito com a empatia emocional, inclusive, e isso já me colocou em algumas situações complicadas que agora eu estou aprendendo a filtrar. Por outro lado, a situação mais singela onde eu percebo o meu papel de liderança e que eu percebo que funciona, ela é com os meus alunos, pelo tipo de feedback que eu recebo deles. Só que é um pouco chocante, porque ao mesmo tempo eu deveria me sentir envaidecida, só que eu fico triste, porque eles dizem, professora, a senhora pergunta tudo, me chamam de senhora, né? A senhora pergunta tudo, como a gente tá, como a gente não tá, a senhora se preocupa, nenhum professor se preocupou com a gente assim. Eu vi outro dia um relatório de pedido de acessibilidade de uma aluna que estava no sistema da universidade, enfim, não era minha aluna, era uma aluna do departamento, mas como é público, a gente tem acesso. O que essa pessoa pedia é uma menina autista, tá? O que ela pedia são as coisas que eu faço para todos os meus alunos, sendo eles neurodivergentes ou não. Material com muita antecedência, avaliações com antecedência, tudo organizado na plataforma. Não faço prova surpresa, não faço nada surpresa, não peço leitura sem uma semana de antecedência. O meu plano de ensino tem quase 10 páginas. Mas por que ele é tão extenso? Eu tenho que prever, inclusive, o que nunca vai acontecer. Nunca deu problema. Eu explico exatamente como é que eu atribuo as notas, me coloco à disposição para eles relatarem se eles têm algum problema que está impedindo que eles cursem a disciplina, porque na pandemia a gente observou muito isso. Pessoas que realmente queriam estudar, mas tiveram perda de familiares, ficaram doentes, perderam o emprego. Tudo isso faz parte da vida. E deveria ser uma coisa tão óbvia. E sim, cada pessoa neurodivergente é uma, a gente tem os combos, as características diferentes, enfim, entre nós, mas essa questão da empatia, e onde se vendeu um viés, a pessoa autista não tem empatia. E se eu for uma pessoa autista que eventualmente, eu não gosto de olhar nos olhos porque eu me canso, mas eventualmente eu gosto de abraçar as pessoas próximas. Eu gosto de ouvir quando o meu amigo está com problema. Eu gosto de estar do lado de um aluno quando, por mais que eu fique cansada depois, eu gosto de saber que eu ajudei ele. Então, é muito no atitudinal, né? A questão de adaptações, o que eu estou respondendo tem a ver com alguns comentários aqui que a Marisa comentou também, né? A própria questão do transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, as condições de saúde mental, independente se a literatura, umas chamam de neurodivergência, outras não. Tem literatura que, inclusive, nem coloca autostabilidade e superdotação como neurodivergência, eu acho absurdo, enfim, né? Mas o que acontece? Respondendo até o que a Marisa comentou, além de todo esse estigma em cima das condições de saúde mental, eu própria tive condições, mais de 20 anos eu tomo medicação, faço tratamento e teve oportunidades de emprego que estão lá para trás, hoje eu posso falar, porque eu não tenho nada a perder. Eu omiti, porque senão eu não ia entrar. E eu performei acima da média. Só que é muito custo e muita dor. Então, já que eu tive que ser o meu próprio suporte, hoje eu quero trabalhar para as pessoas não terem que passar por isso, só que é tudo muito atitudinal. E aqui, quando a Marisa comentou no final, né, de que o Rafa disse, né, tudo dá muito trabalho evitado,
Que as empresas querem a superdotação, enfim, mas não querem o autismo. Eu diria para vocês, pelo menos pelo que eu vivi, porque da superdotação eu sei há muito mais tempo, né? Elas nunca quiseram superdotação também. E onde elas percebem qualquer comportamento onde tu vai te sobressair, eventualmente até hoje, onde eu dou sugestões, onde eu digo assim, ó, isso vai dar errado, e as pessoas não me ouvem, dizendo que eu estou burocratizando demais as coisas, que eu estou inventando coisa que não existe, e depois o negócio está errado, eu não quero ser a pessoa indelicada para ir lá dizer, ó, viu, eu avisei. Mas sim, eu me sinto a profetisa do apocalipse, eu me auto-titulo assim. Porque é aquela coisa assim, ó, duas habilidades que eu acho que elas fazem a diferença. É de prever os problemas, e isso não é agourar, isso é pensamento sistêmico. E a outra é a questão da empatia, da sensibilidade, porque a gente está lidando com pessoas. E, ao mesmo tempo, eu estou falando de duas coisas que são extremamente simples e que talvez estejam presentes em pessoas que nem neurodivergentes elas se classifiquem. Né? Então, o que eu estou tentando dizer é que, em termos de liderança, a gente parece que tem enormes desafios, enormes coisas para dizer para as pessoas. Hoje, felizmente, graças aos bons contatos, eu já estou com mentoria de liderança também. Mas, em resumo, as coisas que a gente fala são extremamente simples. A questão é colocá-las em prática. Vai depender muito do olhar da pessoa que está do outro lado. Então, a gente tem um longo trabalho pela frente, porque ele, além de tudo, ele é cultural, ele é social, ele é sistêmico, mas, sobretudo, ele é individual. Porque, às vezes, a própria pessoa tem uma dor dentro dela, ou ela mesma pode ser neurodivergente e não saber, ela rechaça o neurodivergente. A pessoa pode ser uma coisa que até eu ouvi comentar assim, mas eu não tenho lugar de fala. Mas a pessoa, por exemplo, que ela é extremamente homofóbica, racista, ela tem alguma dor ligada àquela diferença, que inclusive pode estar dentro dela porque ela não aceita. Alguém, por exemplo, que nega a própria condição, própria identificação, próprio diagnóstico e se revolta. Porque a gente tem, até na comunidade, o fenômeno ali da negação da neurodivergência. E isso pode ser tóxico tanto para a pessoa quanto para os outros. Então, é muito componente comportamental. Tem um olhar mais técnico, sistêmico, mas eu vejo que é muito comportamental. Obrigada pela tua resposta. E eu estava até anotando aqui, né, que eu gosto muito de anotar, e é uma coisa que eu até brinco falando sério com as pessoas, né? O diagnóstico, para mim, ele trouxe também alguns componentes de autoconhecimento. Então, no meu caso específico, como eu sei que minha memória não é a minha grande amiga, nem as funções executivas, graças à dopamina, dopamina é um neurotransmissor aí que impacta poucas, não vou dizer poucas, né, mas ainda não são muitas pessoas que sabem que esse neurotransmissor, por exemplo, impacta itens como memória e a execução de tarefas e planejamento também, além da percepção do tempo, que foi uma coisa que eu fui descobrir anos depois de receber ali o diagnóstico de TDAH, e tudo fez sentido na minha vida. Eu ficava, nossa, por isso que eu chego muito mais cedo, ou me atraso muito. E aí eu tinha até uns truques, né? Eu pedia para amigos atrasarem ou adiantarem o relógio do meu telefone de 2 a 30 minutos, né? Um intervalo aleatório ali que eles escolhiam. Geralmente era adiantar para eu tentar não chegar atrasada nos compromissos, e por anos deu certo. E depois eu acabei me acostumando a usar mais agenda e outras ferramentas, então acabou me ajudando muito, mas hoje em dia eu não uso mais esse recurso por ter aprendido com ele. E uma coisa que você falou me chamou muita atenção, né? Primeiro, principalmente quando a gente fala de mundo corporativo, mas isso acontece no mundo empreendedor também, as pessoas rechaçam, negam, afastam o que é diferente, o que é tido como diferente, um comportamento diferente, uma forma diferente de se comunicar, ou itens nesse sentido, mas a gente tem que lembrar também que nem todo mundo, mesmo neurodivergente, vai ter diagnóstico. Na pandemia, a gente viu vários casos, e até na comunidade da Stardust tem vários casos, de pessoas que se descobriram neurodivergentes ou por conta da pandemia, e aí foi procurar serviços de saúde mental para resolver outras questões,
e acabou recebendo o diagnóstico tempos depois, ou que identificaram traços de neurodivergências em filhos e netos, porque neurodivergência, boa parte delas ali no guarda-chuva tem traço genético também, não é o determinante, mas tem o componente genético também. Foram atrás do diagnóstico para filhos e netos e se descobriram, né, neurodivergentes também, receberam o diagnóstico junto e entrou numa jornada junto. Então, essa compreensão do que é chamado de diferenças, né, das excepcionalidades, das singularidades, compreender isso é benéfico não só para falar de neurodivergência, para trazer adaptações, para trazer acessibilidade para pessoas neurodivergentes ou não. É falar de pessoas, de gestão de pessoas. Não adianta querer falar que você é uma pessoa gestora de talentos e de pessoas, se na mínima dificuldade, igual você falou, se não dá trabalho, a pessoa, não, isso daqui eu resolvo depois, não, isso daqui eu deixo de canto, e deixa de incentivar e, digamos, extrair, abre aspas, o melhor do talento das pessoas. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que são TDAH, que têm assim, um nível de criatividade muito bacana, de dinamismo mental, que foram colocadas em posições extremamente burocráticas. Imagina, a pessoa quer virar a camisa de saudade, sabe? Outros quesitos também, que eu já vi outros casos, pessoas que são disléxicas, que tiveram que lidar com um processo, que não gostavam disso, só para deixar claro, e tiveram que lidar com um processo de transcrição e tradução, sem corretor, sem apoio de outra ferramenta nenhuma. Essa pessoa também teve o sentimento ali de virar camisa de saudade, né? De querer virar purpurina, desaparecer, porque além de ser algo muito chato para a pessoa, aquilo casa justamente com o que não é a potencialidade da pessoa, sendo que ela tem um leque ali grande de outros talentos. Então, é a gente entender que nem sempre as pessoas neurodivergentes, naquele momento que elas são admitidas, falando de corporativo aqui, ou no momento que começam a empreender ou entrar numa sociedade, elas têm o diagnóstico. Então, quanto mais a gente compreender essas características de uma forma geral, e mais a gente acolher isso como uma potencialidade, mais os times mistos, somente neurodivergentes ou não, ou dentro da neurodiversidade, vão performar melhor juntos. E por que, só antes da gente fechar aí para as apresentações finais, por que a gente está diferenciando aqui neurodiversidade de neurodivergência? Neurodiversidade é um guarda-chuva muito grande, que abriga a neurodivergência, e depois eu vou falar um pouquinho mais de neurodivergência, mas também abriga condições como Alzheimer, Parkinson, deficiência intelectual, síndrome de Down, que agora é conhecida como T21, então eu uso as duas palavras para as pessoas poderem se localizar, enquanto a neurodivergência vai ser um guarda-chuva para outras condições. Na literatura, ainda tem uma disputa de literatura, mas numa literatura mais abrangente, existem 13 neurodivergências, que vão desde o autismo, o TDAH, dislexia, descalculia, altas habilidades e superdotação. Algumas pessoas da literatura englobam o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem borderline, transtorno bipolar, e assim sucessivamente. Quem tiver curiosidade, no site da Stardust, aquele jabá, né, no meio da fala. Quem tiver curiosidade, no site da Stardust, stardust.zone, você pode achar ali as neurodivergências consideradas pela literatura, e a gente faz uma leitura ali de que cada neurodivergência é um planeta diferente, né? E você pode descobrir de qual planeta da Stardust você é. Então, para resumir, né? Pessoas neurodivergentes têm características incríveis, pessoas também não neurodivergentes também vão ter. Então, quando a gente for falar de time, quando a gente for falar de liderança, quando a gente for falar de inclusão e acessibilidade, no final do dia a gente está falando de pessoas, de talentos, de pessoas que têm sentimentos, expectativas, objetivos, metas, enfim. Então, a gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que incentivar os talentos das pessoas
E, principalmente, a gente tem que ajudar as pessoas com os seus desafios. Não adianta você querer uma pessoa empreendedora, uma pessoa profissional pronta. Eu quero aquela pessoa que sabe programar, sabe negociar, sabe falar em público, tem uma oratória maravilhosa, etc, etc e tal. Se a sua organização, o seu empreendimento, ou até o empreendimento que você mesmo quer fundar agora, não tiver suporte para as pessoas. A gente fala muito de suporte no autismo, até por conta dos níveis de suporte, mas as pessoas neurodivergentes, independente de neurodivergência, e as pessoas em geral, vão precisar de suporte. E aí cada organização vai entender como pode dar suporte de uma forma diferente ou combinada, seja com software, seja com mentoria, seja com conversas individuais, enfim. Isso vai ter várias soluções para você ajudar a potencializar talentos. E aqui a gente acredita que cada talento tem o direito de brilhar. E é por isso que a gente organiza não só esses eventos online, quanto pessoalmente, né? Mas a gente tem aberto diferentes iniciativas para que esses talentos mesmo possam se mostrar, possam mostrar ao que vieram. Então, agora, encerrando, infelizmente, a nossa live de hoje. Desculpa a audiência pelo atraso, um pouquinho, a gente se empolga, porque a gente gosta de pessoas, gosta de falar de neurodivergência, gosta de quebrar. Olha o barulho do tabu quebrando, ó. Já dá até para ouvir. A gente gosta de quebrar tabu, mas agora a gente vai se despedir e deixar aqui as nossas considerações finais. Cris, quero te convidar aqui para deixar a sua fala final. E se quiser uma frase inspiradora para virar camisa também, né? Colocar aquelas aspas aqui e virar camisa já. Quero primeiro te agradecer de novo pela nossa parceria, que eu espero que dure muitos e muitos anos ainda, enquanto a gente viver, né? Porque o nosso propósito é o mesmo. Agradecer as pessoas queridas que estão aqui, né? Que vieram nos prestigiar. Quem a gente está conhecendo hoje, a gente continua à disposição lá no LinkedIn, né? Principalmente. E sim, a gente parte de um conceito de organizações inclusivas por padrão ou neuroinclusivas. Pode ser uma coisa utópica? Sim. A gente pode levar anos para conseguir isso? Sim. Mas a gente vai viver para isso. Pelo menos a cada pouco a gente vai tentar melhorar essa realidade para que toda a diferença numa pessoa ela não seja vista como algo ruim. O pessoal estava contando uns fatos bem tristes aqui no chat, né? A gente deseja um mundo onde a gente não tenha que passar por isso e ficar se reduzindo para caber nas caixas o tempo inteiro. Então, por mais que a gente identifique as diferentes neurodivergências, a literatura vai apontar, às vezes, até quase 30, dependendo da literatura, tem literatura que considera até deficiência intelectual, enfim. O que a gente quer dizer é que, no fundo, não minimizando a diferença de cada um, mas todo mundo está no mesmo barco. E a gente tem as interseccionalidades também, os atravessamentos, as pessoas que eventualmente já sofrem um prejuízo ou um preconceito por uma outra condição, da cor da pele, da deficiência física, por ser LGBT+, por ser refugiado, enfim, por ser da periferia, por ter tido pouco acesso ao estudo, por N coisas, né? Por ser mãe. Então, é por isso que a gente conduz um negócio. Então, quando a gente fala num negócio neurodivergente, o que a gente quer dizer assim, ó, é um negócio que tem um propósito de mudar o mundo. Por mais que demore. É um negócio que ele quer pensar diferente. A gente não quer mais nem pensar fora da caixa, porque as caixas não existem mais. E tem uma frase que ela não é minha, tá? Eu já vi por aí, mas sim, e falando, complementando o que a Sara bem falou antes sobre a questão de inteligência artificial, também é uma coisa que eu estou estudando, até por conta dos conselhos de empresa, enfim, a nossa singularidade ela tem que prevalecer. A inteligência artificial ela nunca vai conseguir fazer tudo que a gente faz. Ela vai ajudar muito a nossa vida, vai, ela já está ajudando. A gente está usando as ferramentas, eu estou passando as ferramentas em sala de aula, a gente está treinando, vai usar nos conselhos também, mas a nossa grande diferenciação, a nossa grande oportunidade dentro da diversidade humana, ela está acontecendo nesse momento.
porque é aí que a gente vai mostrar o nosso valor, de como é bom cada um ser diferente e que as diferenças se complementam. A gente não vai delegar tudo para a inteligência artificial. Mesmo sendo entusiasta, a tecnologia ela tem um limite, né? Então, sim, Marisa, a gente não quer dar esse perigo, não vamos dar esse gostinho para a inteligência artificial. Vamos alimentá-la com a nossa inteligência para ela trabalhar ao nosso lado. Porque ela nunca vai ser aquilo que a gente é. Nunca vai ser o que cada um de nós é aqui. Então, só tenho a agradecer, foi muito legal e a gente realmente se empolga. Se tivesse tempo, ficava falando. A gente espera ter outras oportunidades para conversar mais. Sim, a gente vai ter sim, já tem, vou dar outro spoiler, porque eu já tô spoiler, é presente de Natal já. Em janeiro, a gente vai ter algumas atividades, incluindo o nosso Neurodiver Summit, a primeira versão, que também vai ser de encontros online, feito para, por e com pessoas neurodivergentes. Outro spoiler, já em janeiro, dia 4 de janeiro, anota na sua agenda, anota no LinkedIn também. A gente tem uma iniciativa para reunir comunidades de pessoas neurodivergentes e pessoas com deficiência dos países e blocos do G20, para, de fato, fazer aquela reunião boa e a gente aprender também com outros contextos, o que outros países, o que outras comunidades estão fazendo. E, para além disso, o spoiler principal que eu queria dar para janeiro também, além das atividades atreladas ao Janeiro Branco, a gente vai ter um outro debate sobre linguagem simples, que é também uma outra ferramenta, uma outra prática de acessibilidade, principalmente para a gente que é neurodivergente. Então, vocês já podem esperar em janeiro pelo menos 3 oportunidades de não só interagir com a gente, fazer ainda mais parte da comunidade, mas também a gente ter essa troca legal. Foi muito enriquecedor os comentários, assim, a gente abriu os nossos coraçõezinhos, então isso é bem legal. Acompanhe a gente, no LinkedIn, 2, para quem ainda não é da comunidade, vai receber um e-mail direitinho com o link para poder se cadastrar, e aí quem é da comunidade já recebe o link direto, não precisa ficar se recadastrando de novo, que a gente sabe que é um porre. E aí vocês já ficam por dentro de tudo isso. E ainda falando de e-mail, a gente evita ficar ali enchendo vocês, mas vocês vão receber um formulário super curto para vocês poderem dar feedback de como foi esse evento, aquele tipo NPS também, né, para a gente ver se vocês gostaram ou não gostaram, mas principalmente vocês poderem expressar o feedback de vocês para a gente ir melhorando de evento em evento, seja ele online, seja ele presencial, seja híbrido. Gente, obrigado por terem investido aqui, quem está ao vivo, a noite de vocês, para a gente falar desse tema tão rico. E uma boa noite, um bom descanso e uma boa recuperação dessa ressaca social, que eu sei que vai ter também. Então, recomendo ainda mais. Eu estou aqui em São Paulo. Eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo já tem um tempo. Aqui estava meio quente, mas agora está esfriando um pouco. Então, provavelmente vou comer uma massa também para baixar aqui o boom de dopamina que tive nessa conversa maravilhosa. Uma das Obrigada, vozes Cris. mais bonitas e um dos sotaques mais bonitos. É muito bom te ouvir, guria. Fala churrasco, né? Vou deixar no áudio original também o churrasco. Mas, né? Nossa, quando eu estive em Porto Alegre, só um parênteses aqui, gente, comam X. Se vocês forem para Porto Alegre, foi uma das melhores coisas que eu descobri na minha vida. Eu achava que era X-tudo, que era tipo o sanduíche que a gente tem aqui. Não é, uma iguaria maravilhosa, tipo, a riqueza, uma das riquezas da gastronomia, assim, não só de Porto Alegre, né? Porque eu, por coincidência, estava em Porto Alegre, mas tem em outros lugares também. Gente, comam, porque vocês não vão achar com facilidade em outros lugares. Obrigada pela atenção de vocês e obrigada, Cris. Boa noite, bom descanso. E a gravação, em breve, entre hoje e amanhã, já vai estar disponível no YouTube também para vocês reassistirem, caso queiram anotar mais algum outro detalhe. Abraço, pessoal, para todo mundo. Muito obrigada. Boa noite ou bom descanso. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.